Todos, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Damos continuidade ao nosso programa de compartilhamento de conteúdo, tá certo? Hoje teremos um convidado especial que é o Fernando Amaral, do Senai, responsável pelo laboratório. E eu gostaria de, não diferente dos demais webinars, fazer um simples resumo das nossas regras. Todas as comunicações nossas devem ser feitas com a host, que é a pessoa responsável em enviar para a gente com as perguntas, possíveis sugestões, e desta forma daremos continuidade no canal de comunicação. Qualquer problema de sonoplastia ou, eventualmente, dificuldade em acesso também pode ser direcionado à host, que ela vai ser a pessoa responsável em fazer esse ajuste. Lembro que esse conteúdo está sendo gravado, será posteriormente disponibilizado no nosso canal de YouTube. Para aqueles que não conhecem, convido a acessar nossa página no YouTube e se inscreverem, que muito conteúdo bacana sobre área classificada e novas tecnologias serão disponibilizadas lá, certo? Dando continuidade também ao webinar, já teremos muito provável que uma próxima data para este mês de julho sobre inovações. Mas passo a convidar a todos sobre um evento que estaremos participando que se chama Feira Virtual. Irei compartilhar aqui rapidamente com vocês este conteúdo para que vocês possam ficar cientes do que está acontecendo no mercado. Basicamente, é uma iniciativa da Câmara Brasil, Alemanha e também toda a América Latina, e neste evento a tradicional feira física vai ser feita de maneira virtual, algo inovador, e a Bartec também fará parte disso. Portanto, convido a todos, e muito em breve iremos fazer um post em nossa rede social sobre como fazer sua inscrição. É um evento gratuito e que vai ter essa interface com fornecedores, com empresas de serviço, e saber o que há que existe de novo. A pretensão deste evento em nenhum momento foi substituir a feira física, embora é uma grande oportunidade para nós sabermos o que está acontecendo, tá certo? Irei deixar de projetar aqui novamente, para de uma vez assim dar uma super bem-vindo ao Fernando, agradecer à instituição Senai que aceitou fazer parte desse nosso projeto, uma instituição de tantos anos, formação de inúmeros profissionais que estão hoje no nosso mercado. Então, agradeço em especial as pessoas que vêm acompanhando também o nosso programa. Temos hoje aproximadamente 40 pessoas que seguem acompanhando a gente, e posteriormente todo o material no YouTube, várias recomendações. Isso é muito legal, tá certo? Muito obrigado. E agora, Fernando, muito obrigado novamente, seja bem-vindo. Matheus, bom dia. Vou tirar a máscara aqui, porque a gente falar com a máscara já não vai dar tão certo assim, né? Então vamos lá. Bom dia, Matheus. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, pela participação nesse webinar. É uma alegria, né, para mim particularmente, e também com certeza para o Senai de Santos, fazer parte desse projeto. A gente vai procurar, nesses minutos aí que a gente vai ter disponíveis, passar um pouquinho sobre a importância das competências pessoais, mas principalmente a gente poder ter a oportunidade de conversar, né, sobre a gestão das pessoas dentro das áreas classificadas, e também aí, né, parabenizando novamente a Bartec, agradecendo pessoalmente pelo convite, né, a Bartec, a Latam, né, sempre procurando inovar, e eu tive a oportunidade de conversar, já que a gente recentemente teve a feliz oportunidade de poder especificar produtos, etc.
E agora, então, com o convite, a gente pode ter a oportunidade de falar para o pessoal aí, de dividir um pouquinho das opiniões, né? Não sou o dono supremo da verdade no assunto, mas a gente trabalhando esse tempo aí desde 2014 com a atmosfera explosiva, a gente acho que tem alguma coisinha para colocar e agregar nos nossos assistentes aí. Excelente, Fernando. Vamos lá, eu te passei a configuração de apresentador. Se você quiser verificar se já está funcionando. Lembro que o Fernando ele é responsável pelo laboratório do Senai, onde treina muitas pessoas para áreas classificadas. A gente vai ter a oportunidade, com certeza, de entender um pouquinho mais sobre isso. Ah, perfeito, Fernando. Já consigo visualizar os slides. Ok. Tá certinho os slides já? Excelente, está perfeito. É isso aí. Podemos começar, então, nossa Vamos em frente. Os que chegarem depois vão ser bem-vindos também. Quem estiver chegando, depois pega pelo YouTube, pelo canal da Marta, que a gente vai ter essa oportunidade. Já revi o primeiro e o segundo webinar que já estão disponíveis lá no canal. Né? Tá muito boa a apresentação. Né? Também aproveitando aí para agradecer a colaboração dos antecessores, né? O Gunnar Reis da Polar e também o Iraçu, né, da LQS, que foram os meus antecessores nesse projeto. Né? Então, exatamente. Então, vamos lá. Então, bom dia para todo mundo aí novamente, né? Bom dia para quem está participando aí ao vivo, né? Para quem está participando depois, está perdendo uma oportunidade de participar ao vivo. Mas nos próximos webinars, né, estejam com a gente aí, agora podendo participar e conversar um pouquinho sobre as oportunidades nas atmosferas explosivas. Né? Iniciando aí para a gente poder saber com o que a gente está falando, né? Eu sou Fernando Amaral, sou engenheiro eletricista, trabalho aqui no Senai hoje, no Laboratório de Atmosferas Explosivas, do Senai de Santos, e coordenando, então, essa parte dos cursos relacionados a atmosferas explosivas. Já dei uma olhadinha na lista dos convidados, aí saúdo também os meus ex-alunos que estão participando, né? O pessoal da família aí, né? O pessoal da família também não vai entender muita coisa do conteúdo do webinar, mas também agradeço aí pelo apoio, pela participação de sempre, né? E principalmente para os técnicos, engenheiros e pessoal que trabalha em empresas aí que precisa desse conteúdo para a sua continuidade de vida, né? Formação. Então, né, agradecer aí, como eu falei, sou engenheiro eletricista, formado depois de 28 anos de trabalho em empresas, né, indústrias, né, em todas elas, depois fazendo o histórico da minha vida profissional, percebi que em todas elas tinha área classificada, tinha atmosfera explosiva. Né, confesso que nas primeiras não sabia o que era isso, assim como muitos hoje em dia ainda acontece, né? A gente comecei na empresa trabalhando já no século passado, né? Acho que todo mundo aqui é do século passado também, mas eu já trabalhava nessa época e há 30 anos, né, um pouquinho mais do que isso atrás, comecei a trabalhar na indústria química, do ramo petroquímico, e não sabia por que o cidadão tinha cismado de colocar tanto parafuso numa caixa. Só para me dar o trabalho, né? Imaginava eu, né? Só para me dar o trabalho de ter que ficar tirando parafuso por parafuso na hora de acessar o interior daquela caixa lá, daquele invólucro. Hoje em dia a gente já sabe que cada um daqueles parafusos é igualmente importante, né? Isso já foi tratado, inclusive, pelo primeiro webinar. E essa necessidade de que o tipo de proteção seja preservado, seja mantido, né, como já foi visto aí anteriormente, é uma condição essencial para
para a continuidade operacional, né, e a segurança da instalação EX. Né? Okay? Então, dentro desse tempo de indústrias, tive a oportunidade de trabalhar em indústrias siderúrgicas, química, petroquímica, indústria metalúrgica, indústria farmacêutica, né, com a atmosfera explosiva de poeira, por exemplo, na compressão dos comprimidos, né, compressão dos medicamentos, né, Petrobras. Então, um pouquinho de cada indústria, em todas elas, né, em comum, a ocorrência de atmosferas explosivas. Então, eu percebi, depois de um tempo, que isso fez parte da minha vida profissional totalmente. Né? Depois que eu entrei no Senai, a gente teve a oportunidade já da implantação desse laboratório de atmosferas explosivas, né, que eu tive a oportunidade de ver um pouquinho mais, mas é esse laboratório que está aqui atrás de mim, né, que eu estou nele hoje. E aqui a gente faz os treinamentos relacionados a atmosferas explosivas, tá ok? Bom, para a gente não se alongar muito na apresentação e ir direto para o que interessa, né, que é a importância da certificação de competências pessoais EX, vamos dando continuidade. Deixa eu ver se passou. Então, a gente vai falar hoje sobre esse assunto que é extremamente importante, né? Depois que você começa a trabalhar em uma atmosfera explosiva, executar a sua função, seja você o instalador, o montador de equipamentos, montador da planta, né? Seja o projetista, né? A pessoa que vai fazer a compra dos equipamentos, né? Todas essas funções, o gerente da unidade, o gerente da manutenção, né? o gerente de negócios, né? De uma empresa que fornece equipamentos, por exemplo, seja o técnico que vai fazer a inspeção em campo, né? Seja a pessoa que vai fazer a consolidação dessas informações até para efeito de prontuário NR10, por exemplo, né? O prontuário da instalação elétrica. Né? Então, todas essas funções e várias outras funções também necessitam ter um conhecimento sobre a atmosfera explosiva, certo? E dentro desse conhecimento sobre a atmosfera explosiva, eventualmente conseguir uma certificação da competência pessoal, porque essa certificação hoje em dia é considerado como um diferencial muito grande no mercado, né? Então, o que a gente vai conversar hoje um pouquinho vai ser em cima dessa forma de se conseguir. E uma dúvida bastante frequente: eu preciso ter todas as certificações ou basta uma das certificações? Né? Preciso fazer um treinamento para que essa certificação aconteça ou não? Tá? Então, isso é que a gente vai procurar nessa próxima quase uma hora aí, discorrer sobre isso um pouquinho também. Então, o que a gente vai falar hoje, né? Nossa agenda para esse final de manhã aqui no Brasil, começo de manhã aí na Colômbia, né, Matheus? Vai ser tratar, né? Revisar um pouquinho do que foi tratado nos assuntos anteriores em um slide, né? Depois responder a pergunta: como o usuário pode supor que a planta EX que ele trabalha ou que ele gerencia é segura? O sistema de certificação nas unidades de competência EX, né? Quais organismos de certificação, né? Ou seja, quais são as entidades, os órgãos que podem fornecer uma certificação de competência pessoal? Algumas considerações sobre esse assunto, né? Importância da certificação em atmosferas explosivas. E, finalmente, mostrar um pouquinho do que é o laboratório que eu trabalho hoje, né? O laboratório que está à disposição aí de todos os usuários, né? Seja funcionários de empresa, seja público em geral, né? Que pode também acessar esse tipo de treinamento para iniciar uma formação posteriormente. Então, o que a gente já viu até agora nos webinars anteriores? A gente já teve a oportunidade de presenciar 3 webinars importantes, né? Os meus antecessores, como eu falei, né? O Gunnar Reis, da Polar, um especialista em atmosfera explosiva também, né? Que sabe propor para os usuários os equipamentos necessários e os acessórios necessários certificados, né? Como produto ou como acessório.
E ele fez duas partes desse webinar, mostrando os conceitos básicos para se trabalhar numa área classificada, numa atmosfera explosiva. O termo área classificada, o termo atmosfera explosiva, nós vamos usar bastante aqui também, hoje também, o termo EX, né, simplesmente, só para a gente deixar uniformizado para quem está chegando agora nesse tipo de informação, quer dizer basicamente a mesma coisa, né? Uma atmosfera explosiva ou um local onde foi feito um estudo de classificação de área, para o nosso conteúdo da conversa, pode ser traduzido também como uma área EX, que vem do termo em inglês, né? Explosive Atmosphere. Então, né, não se perturbem se a gente uma hora usar um termo, outra hora usar o outro, tem algumas diferenças entre eles, mas no popular, como a gente diz, quer dizer muito, muito parecido esses termos, né? Então, vamos lá. Algumas semanas atrás, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho dos conceitos básicos em área classificada e atmosferas explosivas, né? Foi tratado os princípios básicos contra a explosão e, na sequência, os tipos de proteção EX que existem hoje disponíveis para o mercado, né? No mercado. Pouco tempo atrás aqui, poucos dias atrás, nós também tivemos oportunidade da experiência do professor, do engenheiro Uiraçu Lobo, da LQS, que tratou, então, da certificação de produtos. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente da certificação de pessoas. E ainda adianto já que existe uma outra forma de certificação, que é a certificação de empresas prestadoras de serviços EX, tá? Bastante importante também. Então, organismos de terceira parte, né, o esquema da IECX, o esquema que é adotado no Brasil, ele prevê que essa comprovação, né, dos requisitos seja feito não pelo próprio interessado, né, seria de primeira parte, também não pelo cliente, né, porque ele está interessado em outros aspectos aí que não somente os aspectos técnicos, né, por exemplo, formação de preço, etc. E se fosse de primeira parte, ele estaria interessado na venda do produto, né? Então, para evitar qualquer distorção nesses aspectos, o sistema que o Brasil adota e que a maior parte do mundo adota para certificação, seja de produtos, seja de pessoas, seja de empresas, né, de prestação de serviço, essa certificação deve ser feita por terceira parte, ou seja, contrata um organismo, né, que trabalha com especificação de formas de padronizar essa atuação, e esse organismo, auditando o sistema, auditando a minha empresa, ou auditando o meu produto, ou auditando a minha competência pessoal, ela vai dizer, olha, está adequado ou não, né, a oportunidade que a gente tem, então, de ter essa certificação. Tá? Então, o que a gente vai tratar hoje. Também, né, completando da Bartec, né, onde é possível rever esses assuntos. Acho que, pelo que o Matheus já me adiantou, em breve já vai estar disponível também no terceiro webinar, né, Matheus? E esse webinar, que é o quarto webinar, também na sequência. Aí, em breve, também o Matheus já comentou dos eventos aí, já das inovações, né, e outros assuntos pertinentes e importantes aí para o nosso desenvolvimento. Né? Bom, vamos lá. Começando aí com o usuário, como que o usuário consegue saber, né, se a planta que ele tem na frente dele é segura? Né? Será que a sua planta de trabalho, a sua empresa, oferece as condições de segurança para o seu projeto EX, para o seu projeto em atmosfera explosiva? Vamos ver, então, alguns aspectos aí. Primeira coisa, né, existe uma máxima aí dentro do
cancioneiro popular, né, vamos dizer assim, que diz que qualquer corrente é tão forte quanto o seu elo mais frágil. Então vamos pensar o seguinte: se eu tivesse uma corrente e essa corrente faltasse um elo, né, eu teria como usar essa corrente sem um elo? Simplesmente ela se dividiria em duas partes, né? Ou, pior ainda, se nesse elo eu tentasse pegar uma corrente metálica, uma corrente de elos metálicos, e completar com um elo de barbante. Né? Pegar uma linha de barbante e querer completar essa corrente com o barbante. Na primeira esticada da corrente, vai arrebentar onde? Né? Logicamente no seu elo mais frágil. Então, uma corrente EX, né? Ou seja, eu posso comparar a minha planta EX com uma corrente também. E essa corrente vai ser completada com as atividades e com a certeza de que eu tive as condições adequadas para aquele item. Então, por exemplo, vou ticar, vou testar se a classificação de áreas, que é o documento inicial de uma planta EX, onde vai definir quais são os locais, né, onde existem riscos diferentes e produtos, né, frequentemente usados ou quase pouca frequência, com muita frequência, e para cada uma dessas frequências existe uma classificação, zona 0, zona 1, zona 2, se for gás, se for uma poeira, zonas 20, 21 e 22. Não vou me estender porque os webinars anteriores já falaram sobre isso, né? Então, a classificação de área foi adequada, está adequada, ele vai ser mais um elozinho na minha corrente. Próximo item, o projeto dessa instalação foi feito considerando os aspectos necessários de disposição de equipamentos, de comprimento de tubulações, né, de extensão dos cabos elétricos, as conexões elétricas foram projetadas para estarem seguras. O projeto EX adequado é extremamente importante. A seleção e a compra dos equipamentos é outro item, né? Se eu tiver um melhor projeto, o suprassumo do projeto EX no papel, e o meu comprador ou o meu selecionador dos equipamentos fizer uma compra, né, ou deixar receber um equipamento diferente daquele que foi projetado, a minha planta EX não vai ser segura. Eu posso ter aí, como soube de casos de empresas, que foram fazer a adequação EX da sua área e simplesmente era uma empresa, né, com atmosfera explosiva de poeira e o comprador, né, na fase de projeto, alguém falhou, né, e chegaram equipamentos EXD, somente para gases, né, sem a marcação EXT, né, apropriada para poeira. Então, todos os equipamentos aí tiveram que ser devolvidos, ou tiveram que ser renegociados, enfim, fazendo com que ainda se percebeu a tempo. Mas se tivesse sido instalado, é como se eu não tivesse instalado equipamentos EX naquele local. Então, a seleção e a compra dos equipamentos elétricos e não elétricos, né, é igualmente importante. Se ela foi adequada, mais um elozinho na nossa corrente. Olha lá, mais um elo. A instalação dos equipamentos EX foi adequada? Então, se a minha planta já está funcionando e eu tenho a certeza, tenho toda a documentação, foi feita a inspeção inicial, que é mais um elo dessa corrente EX, adequadamente, e essa instalação foi completada da maneira como o projeto previa, ou corrigindo alguns aspectos do projeto, eventualmente, e foi comprovado que essa instalação, essa montagem dos equipamentos EX nessa planta está adequada, é mais um item para ser colocado. Ainda faltam alguns, aqui, ó, minha corrente ainda não tá funcionando, né? Ainda não posso dizer que a minha planta EX é segura ainda. Preciso passar pela partida da planta, né? Os procedimentos de partida operacional, de colocar essa planta em operação pela primeira vez, requer procedimentos que são extremamente importantes. Essa partida operacional da planta, ela vai, muitas vezes, se não for adequada, danificar alguma parte da instalação ou prejudicar o funcionamento de algum equipamento.
Então, essa partida operacional da planta adequada é mais um elo da nossa corrente EX aqui. A operação da unidade como um todo, então eu já estou falando do ciclo de vida, naquele ponto onde eu já estou com produção normal, já está saindo produto para o mercado, está entrando matéria-prima, meu processo está trabalhando, eu estou aquecendo fornos, eu estou produzindo vapor em caldeira, eu estou com o meu funcionamento a pleno vapor. Em cada dia dessa planta X, eu tenho que tomar cuidados relacionados à segurança dos tipos de proteção. Tá? Um exemplo bastante claro aí é que durante a operação de uma unidade de poeira, e aconteceu um acidente bastante grande, bastante sério, né? Por exemplo, numa planta nos Estados Unidos de produção de embalagem de açúcar, né? Foi mostrado no primeiro webinar. Essa planta simplesmente explodiu porque não foram tomados os cuidados de limpeza, né, dos equipamentos com relação à poeira, ou eventualmente a própria trabalhar acima da capacidade, trabalhar fora dos parâmetros adequados para a produção, vai prejudicar os equipamentos, provocar eventualmente sobreaquecimentos, e esses sobreaquecimentos vão gerar, né, podem gerar um acidente, uma explosão. Mais um elozinho da nossa corrente, as inspeções periódicas. Não confundir com aquela inspeção que eu tratei aqui em cima, quando eu falei da instalação. Após uma instalação, uma montagem de um equipamento, após uma manutenção, é previsto que haja uma inspeção inicial. Essa inspeção inicial, né, detalhada da instalação vai garantir que a minha instalação né, tem todos os tipos de proteção funcionando adequadamente, e que se houver uma centelha, um vazamento de gás, né, próximo a esse equipamento, não haverá o risco da explosão. A inspeção periódica visa garantir que essas condições se mantenham. A gente sabe que uma planta não vai estar daqui a 10 anos do mesmo jeito que eu instalei ela hoje, nem daqui a 2 anos, nem daqui a uma semana, eventualmente. Serviços de manutenção, serviços de pintura podem ser realizados, e essas atividades podem colocar em risco os tipos de proteção. Então, inspeções periódicas ou inspeções por amostragem são necessárias, e essas inspeções, estando documentadas adequadamente tratadas, vão ser mais um elo da nossa corrente EX. Vamos lá, colocar mais um elozinho aqui, ó. Já está tomando forma a minha corrente. Serviços de manutenção e reparo, né, essenciais. Um motor inspecionado frequentemente e está adequado, ok. Eventualmente eu preciso fazer uma manutenção corretiva, uma manutenção preventiva nesse equipamento. Vamos dar um exemplo de um motor. Né? Então eu tenho colegas aqui, amigos que a gente formou aí durante esse tempo, que trabalham hoje em oficina de reparo de motores. Estou vendo que tem até alguns aqui presentes, agradeço a participação aí. Essas oficinas de reparo de motores EX, então, precisam ter procedimentos adequados, precisam ter a certificação adequada como empresa de prestação de serviço de reparos, né? Fortalecer uma parceria com o fabricante desse equipamento, por exemplo, no caso de motores, com o fabricante de motores, né, que eu estou utilizando, para ter autorização desse fabricante para executar os reparos. Então, esses serviços de reparo são um capítulo aí, inclusive uma parte da norma especial, a parte 19, né, da 60.079, que vai tratar sobre reparo, revisão e recuperação de tipos de proteção EX nos equipamentos instalados. Após o reparo, então, o item que a gente vai tratar hoje, aqui, ó, pessoal executante, pessoas responsáveis pela execução das atividades, precisam ser treinados e certificados, certo? E digo até mais, né? Precisa ser previsto o treinamento de reciclagem para essas pessoas. As normas, elas são um organismo vivo, elas são atualizadas frequentemente. A cada alteração na norma, quem não teve essa alteração no treinamento, ou quem não pegou a revisão mais nova da norma para olhar com cuidado, com minúcia, acaba ficando para trás desse tipo de informação.
Tá? Dou um exemplo bem clássico, aí, bem específico, né? Hoje, né, de 2 anos para cá, a parte 14 da norma foi revisada. E nessa parte 14 da norma entrou uma informação muito importante. Por exemplo, que os cabos que saem ou entram por prensa-cabo num invólucro XD, invólucro à prova de explosão, esses cabos necessitam ser, né, ou um cabo compacto, né, um cabo com preenchimento, ou, né, dependendo do caso, depois de um ensaio, ser usado 3 metros, pelo menos, de cabo. Então, uma ocorrência que entrou agora nessa revisão atual da parte 14 da norma. No processo de certificação, por exemplo, ou numa nova instalação, eu tenho que me atentar para que esse cabo tenha aí os 3 metros de comprimento, né, para não incorrer numa não conformidade com relação à revisão de hoje da norma. E aí, finalmente, né, na minha corrente EX, um sistema de auditorias e inspeções que garantam o cumprimento desses itens. E aí eu vou estar falando da EX 010, né, que fala das auditorias no sistema de inspeção. Então, a garantia desse cumprimento do conjunto da obra. Né? Tá ok? Então, tá vendo que aqui a minha corrente está faltando um elozinho ainda. Né? Esse elo, então, é essa garantia final aí que o meu usuário pode ter, né, essa certeza de que se nenhum dos elos da corrente EX estiver faltando ou, né, amarrado com arame, né, amarrado com barbante, eu posso, então, considerar que posso supor que a minha instalação EX, né, quanto ao risco de explosão, Bom, acho que o Fernando teve algum probleminha com conexão. Já estamos aqui em contato com ele para confirmar, mas acredito que já está restabelecido. Você ia falar alguma coisa, Matheus? É que por alguns segundos a gente ficou sem te ouvir, mas já está funcionando perfeito. Vamos em frente. Deu para pegar o finalzinho do slide anterior? Eu acredito que vale a pena a gente só finalizar o anterior. Ok. Então, no slide anterior, então, finalizando, eu coloquei o último elo da corrente e que diz, né, que o meu usuário dessa estação EX, ele pode considerar a planta EX que ele está trabalhando segura, né, desde que ele tenha garantido que cada uma dessas etapas e os outros elos que já estavam aqui na corrente também, né, foram checados adequadamente e tudo que foi necessário para garantir essa segurança foi feito, né, foi documentado e ele pode ter, então, uma certa segurança em dizer que a instalação é segura quanto ao risco de explosão. Então, essa foi a conclusão do slide anterior. E aí nós começamos a tratar de um dos elos aqui da corrente, e esse elo da corrente vai tratar sobre o pessoal executante, pessoas de corrente, tratar sobre, né, treinados e principalmente certificados, certo? De maneira X. Então, eu coloquei o seguinte: quem faz essa certificação não pode ser o próprio usuário, né? Não posso ser eu, como candidato, que me declare competente nessa unidade de competência. Eu vou estar sendo julgando a meu favor, né? Com benefício próprio. Então, tem entidades, tem organismos de certificação, assim como foi visto no webinar anterior, né? Os organismos de certificação para produtos, né? Existem organismos de certificação, aqui estão os organismos hoje no mundo que fazem essas certificações, essas avaliações de competência pessoal EX. Então, por exemplo, na Austrália, esses organismos fazem para todas as unidades de competência. No Canadá, para várias das unidades de competência. Então, em cada um dos países, os seus organismos de certificação
podem atuar de maneira uniforme. As unidades de competência, então, são avaliadas por esses organismos de certificação e podem ter, então, cada um seu certificado. Aqui as quantidades que constam no site da IECEX hoje, né? No site da IECEX, a gente tem aí todos têm certificados ativos e tem acesso a esses certificados, esses profissionais, então, como certificação, né? Ativos, e tem o histórico que eu posso consultar lá no site. Aqui é só um resumo, mostrando inclusive que o Brasil, aqui, ó, a UEL do Brasil hoje atua junto com a IECEX, a IECEX, fazendo as certificações das unidades 0 e 1, que são certificações que precisam de um conteúdo, de uma prova teórica, né, para se obter essa certificação, como parte dos requisitos, né. Nas unidades de competência 3, que é a instalação, a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais detalhado daqui para frente, não se assustem ainda, né, quem não está entendendo esses códigos aqui. A 3, a 7 e a 8, a 3 é instalação, a 7 e a 8 é inspeção, né? A 7 inspeção visual e apurada e a 8 inspeção detalhada. Então, hoje no Brasil, foram certificados pela UEL 9 profissionais que estão com sua certificação ativa. O Senai está participando desse processo de certificação, devido não houve a ação da primeira turma ainda, né? Mas assim que terminar essa pandemia, está previsto que a gente já tenha vários outros profissionais sendo certificados, e aí para as demais unidades de competência, exceto a 0 e a 1, a gente fará a certificação em 2 etapas. Primeiro, né, lógico, uma avaliação do currículo desse profissional, depois uma avaliação teórica e, na sequência, uma avaliação prática desse profissional. Okay? Assim, também nos outros países e nos outros organismos de certificação, né, pode-se entrar em contato para fazer o processo de certificação da competência pessoal. Basicamente, nós temos 11 caixinhas aqui, né? E aí já esclarecendo um pouquinho daqueles códigos, parecia meio sopinha de letrinha e de números, né? Da EX000 até a EX010. Né? E aí cada um deles tem uma aplicação diferenciada e uma possibilidade de certificação também diferenciada. Na verdade, a 000, que está aqui tracejado na caixinha, para dizer o seguinte: ela é uma unidade de competência, do que isso, é um pouquinho mais do que isso, é uma unidade de conhecimento, né? Nessa certificação, o candidato ele não sai com um certificado de competência pessoal, ele vai conseguir o seu certificado de orientação nas facilities, né? EX. Né? Então, ele vai ter o conhecimento e as percepções básicas para entrar numa instalação contendo atmosfera explosiva, contendo uma área classificada. Então, o tipo de certificação aí é denominado de uma forma um pouquinho diferente. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aí existe a figura, né, do certificado de competência pessoal EX, né? E nessas 10 outras unidades de competência, o organismo de certificação vai fornecer, se aprovado, o certificado de competência pessoal para aquela unidade de competência. São elas, então, a EX001, né, onde é testado e avaliado a aplicação dos princípios básicos de segurança em atmosferas explosivas. Na EX002, uma outra atividade que é a execução de classificação de área. Na EX003, ação de equipamentos com tipos de proteção EX e seus respectivos sistemas de fiação. A 004, manutenção dos equipamentos. Então, você percebe que cada caixinha me traz um tipo de atividade, e não exatamente a formação do profissional que está atrelado a ela, mas sim para as atividades de manutenção, os profissionais, por exemplo, a certificação de manutenção de equipamentos em atmosferas explosivas,
ou, né, a sigla EX004. Né? Para algumas delas, eu tenho que ter uma certificação anterior. Então, por exemplo, para 3, para 4, para 6, para 7, para 8, eu preciso ter antes a certificação EX001. Né? É uma sequência de conhecimentos. E aí, né, seguindo aqui, a 005, reparo e revisão de equipamentos, a 006, para quem faz os testes, os ensaios dos equipamentos nessas instalações EX, a 7, como eu falei, inspeções visuais e apuradas dos equipamentos, ou nas instalações em atmosferas explosivas, a EX008, né, promovendo aí os conhecimentos, né, da execução de inspeções detalhadas, inclusive a inspeção inicial, né, feita após uma manutenção ou após a instalação. É uma inspeção detalhada do equipamento, a gente vai ver um pouquinho. A 9 trata de projetos de instalações elétricas ou associadas, né, a essas instalações elétricas em atmosfera explosiva. E a 10, finalmente, tratando da execução das instalações de auditoria, né, inspeções de auditoria, aliás, auditoria nas avaliações das instalações elétricas associadas à atmosfera explosiva. Ok? Bom, se o pessoal tiver dúvidas aqui, afinal, né, pode mandar no chat, né? E a gente vai procurar responder algumas dúvidas aqui também, apesar de que os próximos slides já vamos entrar um pouquinho nos conhecimentos individualizados em cada uma das unidades de competência. Tá? Então, aqui eu falei das unidades de competência e comentei que não necessariamente atrelada a uma função. Por exemplo, eu como engenheiro eletricista, ou né, trabalhei, como eu falei, como técnico de manutenção e instrumentação em automação industrial. Qual unidade que eu preciso ter aqui? Né? Na verdade, depende da função que eu vou exercer. Né? Se eu vou trabalhar hoje com instalação, vou buscar uma certificação pessoal na EX003, que fala de instalação. Então, não está atrelado diretamente com a função da pessoa. Não é porque eu sou hoje instrutor de curso de formação continuada no Senai que eu preciso ter uma dessas unidades de competência específicas. Mas sim, né, uma unidade de competência Fernando, que agrega o conhecimento. Vamos lá, Matheus. Temos uma pergunta aqui do Francisco Oliveira, que ele questiona a questão da normatização. Se existe já uma legislação nacional que exija a certificação de pessoas para que trabalhem em área classificada, em área X. Ok. Bastante pertinente aí, né? Uma preocupação frequente, né? Assim como na NR10, que existe uma legislação, né, que fala, olha, se você não cumprir essa legislação, você está incorrendo numa falha, numa falta trabalhista, né, numa falha relacionada à ANR. Né? Não existe hoje uma lei que obrigue a pessoa a ser certificada em qualquer unidade de competência EX. Lembrando dois aspectos aqui, né? Eu acho que a pergunta até não foi nesse. Eu não devo me preocupar com isso somente para cumprir uma legislação. Nós estamos falando aqui de segurança, né? E essa certificação, simplesmente ela fala que aquele profissional que eu, por exemplo, que tenho uma certificação nas atividades de reparo, por exemplo, que eu sou, né, fui avaliado por um organismo de terceira parte e com essa certificação eu comprovo que esse organismo, né, me certifica, me diz que eu sei, né, que eu conheço os aspectos de reparo, revisão e recuperação dos equipamentos, por exemplo, e sou capacitado, sou, né, qualificado para exercer essa função. É um diferencial enorme no mercado hoje, né? Essa legislação ela fica por conta, muitas vezes, da própria empresa. Se é que a gente pode chamar de legislação, mas a gente sabe que existem os níveis, né, de legislação federal, estadual, municipal. Hoje, com a pandemia, a gente tem tido informação o tempo todo com relação a isso, inclusive as divergências com relação a isso nos meios de comunicação. Né? E
O estágio também, nessa sequência de formação, de legislação, estão as empresas, que são um dos principais interessados nessa certificação e que a qualidade de serviços que ela vai contratar seja adequada. Imagina uma grande empresa que não tem esse tipo de cuidado, né, com o tipo de profissional que ela está colocando na sua área de trabalho, e de repente uma instalação que tinha todos aqueles itens lá checados direitinho, né, eu coloquei lá um profissional terceirizado ou um profissional da própria empresa que vai ser o meu elo de barbante, né? Então, essa preocupação que eu tenho que ter como empresa de criar regulamentos para que a contratação de terceiros ou a contratação de funcionários obedeça os critérios, né, relacionados à segurança, né, principalmente, e um desses critérios vai ser, né, com certeza, a qualificação que esse funcionário tem, que essa pessoa tem. Tá? Ou seja, simplesmente por um treinamento que eu sei o que a empresa deu para esse funcionário no Senai de Santos, de preferência, tá? Eu digo Senai de Santos, mas existem vários provedores de treinamento hoje muito bons no mercado, né? Eu falo do Senai de Santos, que é onde eu trabalho, porque eu conheço mais e sei que aqui o cuidado que a gente tem com a formação teórica e prática, né? Todos os cursos, a gente vai ver mais para frente, 50% teóricos, 50% práticos, né, podendo dar essa qualificação. Mas uma legislação, os organismos de normalização, né, de formação de leis aí no Brasil, indiretamente, né, foi colocado, por exemplo, dentro da NR10, né, o artigo 10.8.8.4, né, salvo muito engano, mas é um artigo que eu falo sempre, né? Ela trata de que os profissionais que vão atuar em atmosferas explosivas, em locais com a possibilidade de formação de atmosfera explosiva, sejam treinados de acordo com os riscos que eles vão estar expostos. Então, indiretamente, é um item de legislação que fala, olha, você não vai ser punido porque não cumpriu a BNT BREC 60.079, ela é uma norma técnica. Mas você pode ser punido, a empresa pode ser punida porque não deixou que não fosse cumprido esse item, por exemplo, da NR10. Então, você pode ser atuado por não cumprir a NR10 e não por não cumprir uma norma técnica. Fernando, eu acredito que isso responda também ao complemento que a gente recebeu sobre a diferença entre certificação e capacitação. A certificação é algo que você mencionou anteriormente sobre certificar o profissional. A UEL tem, se não me engano, 9 pessoas certificadas no Brasil. E a capacitação pode ser feita para equipes e para todas as pessoas que desejam e não são certificadas. Correto? Sim, sim, sim. Devia 9 pessoas no Brasil, não exatamente 9 brasileiros, né? Foram conquistar a sua certificação em outros países, né? Aqueles são a quantidade de pessoas certificadas por esse organismo de certificação. Mas é de conhecimento que existem outros sistemas de certificação e eu posso, né, querendo uma certificação que ainda não esteja disponível no Brasil, buscar essa certificação fora do Brasil e ela é válida no Brasil da mesma forma. Assim como as pessoas certificadas pelo organismo de certificação no Brasil também, né, esse certificado é aceito no mundo todo, onde tem o alcance da IEC-X, da IEC-X, esse certificado é válido também, né? Então, há essa possibilidade de ter o certificado feita por um país ou por um local e ele vai servir para todos os locais. E sim, né, existe uma diferença bastante grande entre a certificação, o certificado emitido por esse organismo de certificação de competências pessoais, esse sim é o certificado de competência, e aquilo que a gente chama, que eu costumei chamar um pouquinho diferente, né, para não chamar de certificado também, o diploma que o Senai oferece no final da qualificação. Então, os cursos que o Senai, que outros organismos têm
vários outros que a gente poderia citar aqui, que dão treinamentos em atmosferas explosivas, e eles vão, no final, lógico, garantir um diploma, né, um certificado de conclusão do curso de qualificação, dizendo, ó, ele recebeu os conteúdos dessa qualificação e está apto de acordo com os conteúdos dados. Isso o Senai faz, né? Ele treina as pessoas ou especializa uma pessoa numa determinada competência e certifica, através de um diploma, essa competência. Muitas empresas hoje aceitam esse certificado Senai ou esse certificado de um treinamento em atmosfera explosiva como suficiente para que essa pessoa possa trabalhar na sua empresa. Tá? Ele garante que ela teve uma formação de qualquer forma válida aí, né? Agora, a certificação é um parênteses. Na certificação, não é a escola que está me dizendo que eu tenho competência. Também não sou eu que estou dizendo que tenho competência, nem o meu fornecedor, o meu empregador que vai dizer que eu tenho competência, mas sim um organismo de terceira parte, um organismo independente de todas essas, que, avaliando os meus resultados, né, em avaliações e acompanhamento desse profissional também, ela sim vai me dizer, olha, esse profissional é competente para executar o serviço, né, ou para executar essa atividade. Da mesma forma que é feita com produtos, né? A Bartec é fabricante de equipamentos e ela não pode dizer, olha, ela pode dizer, né, eu faço o meu equipamento da melhor forma, assim como faz mesmo, e ele é 100% seguro, né? É um aspecto, né, que deve ser considerado. Agora, se essa empresa fala assim, olha, o meu equipamento é 100% seguro, e para garantir isso, eu enviei amostras desse equipamento para um organismo de certificação independente, não está ligado ao governo, não está ligado ao meu cliente, não está ligado ao fabricante, e esse organismo está dizendo que o meu produto é adequado para essa aplicação. Percebe que o peso se torna um pouquinho diferente, é bastante diferente. Então, respondendo a pergunta aí, são processos diferentes, complementares, né? Eu preciso frequentemente passar por uma certificação, por uma qualificação através de um treinamento. Sozinho também não vai ser a salvação da lavoura, eu preciso ter a experiência que é necessária nas atividades, né? Não adianta eu fazer um treinamento de 40 horas ou de 60 horas em EX003 sem eu nunca ter tido, por exemplo, experiência com instalação elétrica. Eu vou até poder passar pelo treinamento, mas não vou saber fazer uma instalação certamente. Então, a experiência prática de campo também é avaliada nesse processo de certificação. Então, uma coisa complementa a outra, né? E por isso que eu toquei no slide anterior na necessidade da reciclagem também, né? Que não é prevista diretamente nas NRs, também não é prevista nas normas, mas que é necessária, a gente percebe pela mudança das próprias normas, né? Pela evolução dos trabalhos. Então, esse processo também deve contemplar aí a possibilidade da reciclagem, certo? Ok? Acho que respondemos a esse questionamento. A gente vai voltar nesse assunto mais para o final, quando a gente entrar nos treinamentos, na parte dos treinamentos. E aí, se ficarem dúvidas também, manda aí no chat. O Matheus está gerenciando essas perguntas aí para ir passando e interrompendo durante o treinamento também, como achar válido. Perfeito? Podemos seguir aqui? Excelente, vamos em frente. Vamos em frente. Então, vamos lá. Para cada uma das unidades de competência que a gente comentou no slide anterior, ali foi um quadro mais geral, né? Os próximos 3 slides aqui eu estou detalhando um pouquinho mais, tá? Com base nos documentos operacionais desses organismos de certificação, tá? Com base nas experiências com a parceria com os organismos de certificação que a gente tem atuado hoje. A gente coloca o seguinte: existem alguns pré-requisitos
certo? Aqui, nessa coluna de pré-requisitos que eu coloquei, basicamente são os pré-requisitos de outras unidades de competência, mas isso não exclui pré-requisitos de formação acadêmica, por exemplo. Tá? Então, eu comentei, vou comentar novamente daqui a pouco. No X003, por exemplo, eu preciso que a pessoa vai fazer uma instalação elétrica, ele precisa ser pelo menos um eletricista, né, formado, eventualmente com curso técnico naquela área, ou uma engenharia naquela área, por conta das competências que ele vai ter na função que ele vai exercer. Como eu falei, essas unidades de competência não são relacionadas, amarradas na função, mas vai ter a ver sim, né? Então, por exemplo, na X000, que a aplicação é para pessoas que não vão atuar diretamente nos equipamentos, mas que precisam ter um conhecimento dos aspectos de classificação de área, por exemplo, e dos aspectos de procedimentos de saúde e segurança ocupacional, esse profissional, eventualmente, ele precisa também ter uma engenharia em alguma das áreas para exercer sua função. Tá? Então, aqui eu coloco os pré-requisitos de outras unidades de competência, tá? Só para ficar claro que eu não estou excluindo as formações acadêmicas, eventualmente, até as necessidades de filiação, registro no conselho. Tá? Então, eventualmente, eu preciso, para exercer uma determinada atividade, emitir uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica. Para isso, eu preciso estar ativo no CREA, né? No Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Agronomia, enfim. Esse conselho vai me dar essa possibilidade. Então, para aquela função, eu precisaria ter esse pré-requisito. Para conseguir a unidade de competência, né, não é amarrado dessa forma, tá? Na análise do currículo. Então, aqui, por exemplo, na X002, o pré-requisito, sem pré-requisito, mas eu coloco graduação em engenharia e CREA. Porque, pelo menos, o responsável pelo estudo de classificação de área, ele vai precisar emitir uma RT. Então, aí, nesse caso, o engenheiro mecânico, o engenheiro que vai ser o responsável por essa equipe, vai ter que emitir uma RT. Então, isso passa a ser um pré-requisito. Para os demais membros dessa equipe, talvez não precise ter essa indicação. Ele vai precisar ter uma certificação na competência, estudo de classificação de área, classificação de área. Ele vai executar a classificação de área. Okay? Então, só para esse quadro aqui ficar mais autoexplicativo, né? Então, aqui eu coloquei, X000, pré-requisito, não há pré-requisitos. Né? Ele precisa ter conhecimentos, estudar os procedimentos de saúde e segurança ocupacional. Também tem que ter um entendimento dos aspectos de classificação de área, para entender que um determinado gás explode. Né? Por exemplo, que uma determinada nuvem de poeira explode e em que condições ela pode explodir. Então, isso se aplica para quem? Normalmente, entre outras coisas, né? Entre outras funções, profissionais que exercem atividades que entrem na área classificada, mas não relacionadas ao manuseio dos tipos de proteção. Vou citar um exemplo aqui, né? Por exemplo, vai ser executado um serviço dentro da área classificada e precisa se levar os equipamentos, a tubulação, levar o material para perto desse serviço. Quem vai fazer isso? O motorista da caminhonete lá que vai levar os equipamentos, ele precisa ter um mínimo de conhecimento necessário para saber que ele tem que tomar alguns cuidados com o seu veículo, né, por exemplo, que alguém vai ter que providenciar. Na forma de direção dentro daquela área, ele vai ter que ter os cuidados necessários, né, e seguir alguns procedimentos aí de segurança. É um exemplo, né? Costumo dar um exemplo também do pintor. Se o pintor da área quiser fazer um serviço, segundo ele, muito bem feito, né, e pintar o equipamento EX, né, que para ele pode ser um aspecto positivo de conservação do equipamento, ele pode estar infringindo no bloqueio do caminho de chama de um tipo de proteção, a prova de explosão, por exemplo, que depende de que o caminho da saída dos gases do invólucro esteja liberado.
Então, se ele não tiver um mínimo de conhecimento necessário nesses procedimentos, ele pode, sim, prejudicar o tipo de proteção e, eventualmente, até ser uma das causas de uma possível explosão. Isso a gente já viu também um pouquinho nos webinars anteriores, né? E passando por um treinamento nesse tipo de unidade de competência, a gente revê esses aspectos, né? Então, como que a pessoa vai ser avaliada nesse requisito, né? Nessa unidade de competência? Aqui na última coluna, os critérios de desempenho. Então, como é que eu sei que uma pessoa é capaz, né? Um candidato que eu posso certificar em X000, né? Desde que ele me atenda essas condições dos critérios de desempenho. Por exemplo, ele aplica corretamente as orientações relativas às áreas classificadas, ele segue as instruções e os procedimentos. Então, esses dois critérios de desempenho vão ser avaliados, né, analisados numa avaliação completa para certificar esse profissional. Nas demais, acontece da mesma maneira. Fernando, desculpe, mas temos uma pergunta. Relacionado a quem pode fazer o projeto? Somente engenheiros podem fazer o projeto ou também um técnico pode realizar, emitir o projeto baseado no termo de responsabilidade? Então, aí sim existe uma legislação, né? Quem diz quais são as atribuições de cada área profissional não está relacionado com a atmosfera explosiva, tá? Isso quem vai me dizer o que eu posso fazer com a minha qualificação, existem os organismos competentes, por exemplo, o CONFEA, na minha área, que é de engenharia elétrica, né? O CONFEA e o CREA vão ser os organismos que eu tenho que consultar para saber até onde vai a atribuição da minha qualificação. Então, se eu tenho habilitação em engenharia elétrica, por exemplo, como a minha, eu sou engenheiro eletricista, mas eu não sou habilitado, por exemplo, para projetar cabine primária, porque a minha formação dentro da engenharia elétrica foi com ênfase em eletrônica. Então, eu tenho possibilidade de executar serviços e fazer, né, emitir ARTs naquilo que eu tenho a competência. Então, quem vai me dizer isso, ele tem que consultar aí o CONFEA ou o Conselho Federal, né, o organismo dentro da sua profissão, que ele sim vai estabelecer qual é a amplitude da sua atribuição. Ok? Vou dar mais um exemplo, né? A gente, como engenheiro, eu posso executar qualquer serviço que está lá na atribuição, mas eu não posso esquecer que eu tenho a minha responsabilidade técnica como engenheiro também, né? Que vai me dizer o contrário. Por exemplo, esse caso que eu falei, eu particularmente não vou assinar um projeto de uma área que eu não tenha o pleno conhecimento, que eu não fiz um curso complementar, por exemplo, como no caso que eu citei, né? Projeto de implantação de uma cabine primária. Eu não me sinto capaz hoje de tocar um projeto desse tipo. Então, aí sim, né, as minhas especializações, os meus treinamentos posteriores não foram nessa linha de atuação. Já um estudo de classificação de área, por exemplo, ou assinar um plano de inspeção, eu me sinto capaz de fazer porque tenho a qualificação, a possibilidade que o CONFEA me dá, né, pela atribuição, e mais do que isso, eu tenho a consciência de que os meus treinamentos e a minha experiência profissional me deram essa capacidade de avaliar o que pode ser feito no projeto desse tipo ou não. Então, assim, para ser direto na resposta, né? Não é aqui que a gente vai ter essa resposta. A gente vai ter essa resposta em conjunto com a minha consciência como profissional, de saber que eu tenho os estudos e busquei as competências necessárias, e também a autorização, né, por parte dos organismos competentes
para dizer que eu tenho aquela qualificação necessária. Um outro aspecto, eu posso ter as 11 unidades de competência. Se a empresa que eu trabalho não me autorizar formalmente para que eu exerça uma delas, ou todas elas, naquela empresa eu não posso querer fazer, por exemplo, uma inspeção. Tá? Eu tenho que ter as qualificações, as certificações, mas no final a responsabilidade também é da empresa, né? Então, eu, como empresa, não passaria essa responsabilidade para 100% das pessoas que estão qualificadas, mas sim para quero que faça determinada função. Perfeito? Perfeito, Fernando. Então é isso. Então, para cada uma das unidades de competência, a gente vai ter, então, nesse quadro, que pode ser revisto depois com mais calma, aí, quais são os pré-requisitos necessários, quais são as normas que basicamente eu preciso estudar para me dar bem nessa unidade de competência. Então, por exemplo, a EX001 são vários itens, mas, por exemplo, a parte 0 da norma, que fala de requisitos gerais, a BNT, NBR-EC 60.079, parte 0, ela é requisitos gerais para equipamentos e instalações em atmosfera explosiva. Então, é um bom começo, é um bom caminho. Já para 002, que é estudo de classificação de área, eu preciso ver se o meu estudo de classificação de área vai ser na área de gases ou numa área com poeiras. Eu tenho duas partes da norma que vão falar especificamente dos critérios, da forma de calcular as extensões das zonas, etc., para que eu possa fazer um estudo de classificação de área. Elas são a BNT e BREC, 60.079, parte 10-1, se for gás, parte 10-2, se for poeiras, né, poeiras inflamáveis ou combustíveis. Quem vai procurar essa certificação? Aquela pessoa que está interessada em fazer ou que já executa alguma parte do estudo de classificação de área. É uma norma bem específica. E o critério de que ele vai ser avaliado vão ser, né, determinar o tipo, a extensão e o risco da zona, para cada uma das zonas nessa instalação, estabelecer o tipo e a extensão dessa zona. As zonas, a gente já viu nos webinars anteriores, aí, né, se a gente não está familiarizado com os termos, aí procurar esse conhecimento aí interessante. Tá? As zonas são os locais, as regiões onde essa atmosfera explosiva pode estar presente com maior ou menor intensidade. E saber documentar essa classificação de área. Okay? Seguindo, né? Outras atividades, outras unidades de competência. A instalação, a montagem dos equipamentos e do sistema de fiação. Ela tem como pré-requisito a 001. Lembra da 001? Era princípios básicos, né? Aplicação dos princípios básicos. Então, não adianta nada eu ser um ótimo instalador se eu não tenho consciência dos riscos do manuseio dos equipamentos e dos riscos relacionados à explosão. Aonde vai estar isso? Na parte 14 da norma, tá? Basicamente. E ela vai chamar outras partes, outros conteúdos associados. A quem se aplica? Então, o executante e o responsável pelas montagens. O que vai ser avaliado? O executante vai ter que preparar e instalar os sistemas e os seus sistemas de fiação adequadamente. E o responsável, além disso, vai ter que confirmar pela documentação que essa instalação foi executada da maneira adequada. Da mesma forma, né, não vou ler os textos aqui para não ficar repetitivo, né, cansativo, mas deu para entender a ideia, né? Para cada unidade de competência, por exemplo, mais um aqui, a 006, eu tenho um pré-requisito, aqui eu mostro qual parte da norma, principalmente, né, estão os conteúdos para serem estudados ou entendidos, para quem se aplica esse tipo de unidade de competência, né, e o que eu vou ser avaliado se eu for passar por um processo de certificação. Ok? Seguindo, aí as últimas, né? As duas que são relacionadas à inspeção, mesma sequência, isso aí vai estar na parte 17 da norma. A parte 17, a gente viu aqui na inspeção, e no slide anterior, voltando um pouquinho,
também na manutenção, porque a parte 17 ela se chama inspeção e manutenção de equipamentos e sistemas em atmosferas explosivas. Okay? É um bom começo. A quem se aplica, né, quem vai executar a inspeção, ou quem é o responsável pela inspeção, e os critérios de desempenho que ele vai ser, resumidamente, aqui avaliados. Né? A mesma coisa para projetos e instalações EX, que é 009, aqui eu estou falando da unidade de competência relacionada a projeto, que tem como pré-requisito a 001, mas que desejável que tenha também, talvez não uma certificação, mas conhecimentos na montagem da instalação, porque afinal de contas eu vou projetar uma instalação, né? E na classificação de área, ok? Então aí eu vou procurar a parte 10, que é a parte que fala sobre classificação de área, e a parte 14, que é a parte que o título dela é Projeto, Seleção e Montagem. Se aplica a projetistas e ele vai ser avaliado se ele sabe estabelecer, projetar e verificar o projeto de um sistema ou uma instalação. E a 10 aqui é aquela que vai ser a chefe das outras, né? Vamos dizer assim, a que vai precisar de mais unidades como pré-requisito. Né? Eu vou precisar, para fazer a auditoria do sistema, e a auditoria a gente sabe que é uma atividade que vai ter que entender o sistema como um todo, portanto, a 001, que é princípios básicos, classificação de área, inspeção e projeto. Tá? Ou seja, podemos resumir aqui como todas as alternativas anteriores. Né? Então, as partes da norma que vão estar contempladas aí, parte 0, requisitos gerais, parte 10, que é classificação de área, a parte 14, que fala sobre projeto, seleção e montagem, parte 17, que é instalação e inspeção, e a parte 19, que vai falar sobre reparo. Tá? Quem vai precisar desse tipo de informação ou de certificação seria o auditor, né, que vai executar a auditoria, e ele vai ser avaliado se ele consegue auditar e relatar os resultados dessa inspeção, ou dessa auditoria. Né? Okay? Aí a gente completa, então, esse quadro que fala do que pode ser certificado para cada profissional. Eu posso conseguir uma dessas unidades de competência ou, eventualmente, as 11 unidades de competência, ter a certificação nas 11. Né? Dificilmente eu vou exercer uma função que eu precise das 11. Tá? Mas é uma possibilidade, eu posso passar pelo processo de certificação para aquelas que eu desejar. Né? Ela é opcional, né? Posso ter essas unidades de competência. Certo? Aqui eu fiz um quadro, então, com algumas das funções e quais são as unidades de competência que daria para essas funções. Teve uma pergunta aí do colega que perguntou um pouquinho nessa linha, né? Se o projetista ele precisava ter algum tipo de formação. Em termos de unidades de competência de certificação, um projetista, por exemplo, ele estaria aqui, ó, ele precisaria ser certificado na EX009, que é projeto, né, logicamente, tá? E também na 1, que é pré-requisito. Mas a 3 também é aconselhável, porque trata de instalação. E assim para os demais. Montadores, quem faz manutenção, quem faz a inspeção, quem faz o reparo nos equipamentos, que ele não precisa, muitas vezes, entrar na área classificada. A equipe recebe um motor EX, um painel EX na sua oficina, que está localizada no meio da cidade, né? Executa esse reparo, atesta o serviço de reparo, faz um laudo e devolve esse motor identificado direitinho para o usuário. Então, ele não entra em contato com a área classificada, mas ele está executando uma função num equipamento que esse equipamento, sim, vai estar dentro de uma área classificada. Então, percebe que o nível de conhecimento que ele precisa ter também precisa ser compatível com essa oportunidade de atividade, né, de serviço. Né? Então, esse quadrinho aqui mostra para algumas funções, né, quais seriam as certificações relacionadas. Ok?
aqui, né, também, o comprador precisa ter uma certa certificação, por exemplo, na X000, que é conhecimentos básicos. Tá? E aí vai, tá? Mais ou menos uma outra forma de ver o slide anterior aqui também. Quem vai fazer reparo na X001, na X005. Tá? Então, alguns exemplos estão aqui. Bom, falamos do que, né? Agora, quem certifica? Então, lá no site da IECEx, da IECEX, está reproduzido aqui o caminho, eu tenho um guia para um passo a passo do que eu tenho que providenciar para obter uma certificação. Né? Então, dentro do Brasil ou em qualquer país, né, na Austrália, no Canadá, em qualquer país que eu falei que tem provedores de certificação, eu preciso seguir os mesmos critérios, que são os critérios dados pela IECEX. E entre esses critérios aí vão estar tudo aquilo que a gente viu nos 4 slides anteriores aqui, os 5 slides anteriores, né? Então, esse organismo se chama, em termos de nomenclatura, Organismo de Certificação de Pessoas, né? Ou COPC, que é o certificado de competências pessoais que eu vou ter nesse organismo de certificação de pessoas, né? Junto a ele. Então, a UL do Brasil, por exemplo, é o organismo de certificação de competências pessoais, da qual o Senai é parceiro, e é o único no Brasil que usa o sistema IECEX e que é afiliado ao IECEX. Então, a UL é membro do IECEX desde 2016, fazendo a 00 e a 000 e a 001, e a partir desse ano, né, se não fosse a pandemia, a gente já teria profissionais certificados também no Brasil, com a parceria do Senai, nas unidades 3, 7 e 8. Tá? Então, instalação, inspeção visual e apurada e inspeção detalhada. Tá? Aí, futuro próximo também vão estar entrando as outras unidades de competência aí, de acordo com as auditorias que são feitas pelo sistema, né? A próxima, possivelmente, é a 004, né, que vai tratar de manutenção. A gente já está trabalhando nesses requisitos para poder certificar com a unidade de competência para manutenção também. Tá? Então, como eu coloquei, né, o Senai tem a satisfação de ser parceiro, né, nessa empresa, né, nesse organismo de certificação. Tanto a IECEX, quanto para, nesse slide aqui, mostrando um outro organismo, que é a ABEND. Tá? Alguns já conhecem a ABEND pulou aqui, pelo trabalho que eles têm, né, que executam com relação a ensaios não destrutivos. Aliás, a sigla, né, o nome é ABEND, a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção. Então, lá no site da Bend, lá tem um link, tem um caminho também para você conseguir uma certificação nas competências pessoais, aí por um sistema próprio da Bend, que basicamente segue requisitos parecidos com o sistema IECEX. O sistema, são bem próximos, aí a gente vê que existe uma linha, né, de pensamento que são paralelos, são parceiros, né? Apesar de ele não ser Fernando? afiliado da IECEX. Pode falar. Oscar Rodrigues da Silva Júnior faz uma pergunta. Ele questiona em quanto tempo é esse processo de formação e de treinamento para a certificação de pessoas. Para você ter o certificado de competência pessoal na mão. Tá? Te digo o seguinte, são algumas etapas. Tá? Uma é você ter um treinamento ou uma formação baseada no estudo desses conteúdos, né? Inclusive as normas que a gente já tratou. Né? No Senai, a gente tem alguns modelos de treinamento para cada uma das unidades de competência. Então, eu posso te dizer o seguinte, daqui a 2 slides, eu vou ter um quadro
onde eu mostro as cargas horárias por unidade de competência, se você fizer o curso pelo Senai, né? Se fizer por uma outra entidade, aí às vezes eles agrupam em módulos, às vezes tratam de cada unidade de competência separadamente, mas isso é um dos pré-requisitos. Tá? O outro pré-requisito importante é a atuação na área já, né, propriamente dito. Então, a primeira etapa, por exemplo, se você se coloca como possível candidato numa dessas, vamos falar do caso do Brasil, ou na ABEND ou na UEL do Brasil, você vai passar por uma avaliação do teu currículo. Tá? Então, o que vai ser questionado aí? Quais cursos você fez na área de segurança? Quais cursos você fez na área de atmosferas explosivas? Se você já tem um curso relacionado àquela unidade de competência que você está se candidatando, né? Quanto tempo de experiência você tem na função? Então, tudo isso não é eliminatório, mas compõe o teu currículo, né? Então, quando eu me certifico por uma dessas organismos de certificação, a primeira etapa já que eu vou passar é saber se eu, né, vou ter condições de continuar no processo. Pode ser que uma indicação seja o teu currículo é bom, você já trabalha com isso na área há bastante tempo, etc., mas vai faltar aqui um conteúdo teórico atualizado sobre determinado assunto. Então, ele vai te indicar um treinamento, por exemplo, ou você vai ter que procurar um treinamento, ele não vai indicar, né? Mas você vai procurar um treinamento, por exemplo, no Senai, o curso EX001, 3 e 4, que é um dos treinamentos que a gente tem, para princípios básicos de instalação e manutenção. E isso completa o teu currículo, né? E compõe o currículo. A partir daí, passando por essa segunda etapa, a análise das competências e o conhecimento, né, pelos treinamentos, você vai ser chamado a realizar uma prova teórica, né, para todas as unidades de competência. Existe uma prova teórica que vai ser feita, e tirando a unidade de competência 0 e 1, as duas primeiras, também uma prova prática. Tá? Então, exceto essas duas, para as outras 9, você vai realizar uma prova teórica e vai precisar tirar 75 ou mais, né, pontos de porcentagem. E na prova prática você tem que ter aprovação, tá? 100% de aprovação prática, né, para você poder ser avaliado, né, por esse organismo de certificação como um profissional competente e receber essa certificação também. Então, assim, só esperar 2 slides para frente, que a gente vai ter esse quadro, né, mostrando algumas possibilidades de carga horária. Tá? Fernando? Pode falar. Temos uma pergunta aqui. Eu não consigo ver o nome inicial, mas aqui para mim aparece como PM Alves. Ele questiona se o profissional que está iniciando a carreira, as atividades com convívio em área classificada, já é recomendado esse treinamento. Com certeza sim. Inclusive, um dos públicos que eu tenho prazer de ter tido aqui no laboratório, e nos formatos de treinamento que a gente tem, são algumas vezes profissionais, ainda não profissionais, né, mas são estudantes, por exemplo, do curso de instalação elétrica, né? Aqui no Senai tem outra linha de cursos aí, não EX, por exemplo, eletricista instalador, ou comandos elétricos, ou ainda o técnico de automação industrial. Então, esse profissional ele tem um leve conhecimento, né, tratar do assunto, capítulo, né, dentro desse curso. Porém, ele pode, né, durante a execução, essa formação, se interessar pela área X, né, e buscar essa possibilidade de vislumbrar a certificação do futuro e completar esse conteúdo com o treinamento num desses assuntos. Então, tenho bastante ex-alunos que fizeram os cursos de aprendizagem, por exemplo, na área de instalações elétricas, prediais ou industriais, comandos elétricos, como eu falei,
e depois vem fazer o treinamento de instalação, por exemplo, né, de EX003. Né? E aí, depois, na sequência, faz o de inspeção, EX007, 008. E aí, com mais 40 horas de curso, mais 60 horas de curso, ele tem uma certificação a mais, né? Um diploma a mais, né? Um conhecimento a mais, que é mais importante, que abre portas, né? Sem dúvida, no mercado de trabalho. Se eu tenho uma empresa, né, assim, que tenha a atmosfera explosiva, e eu vou contratar um profissional em início de carreira, para mim vai ser interessante, como empresa, que ele já venha com o conhecimento, mesmo que seja num treinamento, né, e não numa certificação ainda, mas que ele já tenha pelo menos o treinamento e já entra, né, no estágio um pouquinho superior nesse processo de seleção aí. Então, sim, e a gente tem experiência de bastante a experiência de pessoas que procuram os treinamentos com esse perfil, tá? De bem início de carreira. Logicamente, qualquer treinamento, né, o aprendizado vai estar aliado com a prática, né, com o que ele consegue depois, no imediato, né, logo na sequência, trabalhar com isso, né, trabalhar nessa função. E assim como nos outros tipos de treinamento, né, é essencial ele ter a formação do treinamento e ter também a oportunidade de trabalhar com o assunto, né? Tá? E para profissionais que já trabalham na área, aí o treinamento vai também, né, agregar bastante no conhecimento complementar. Né? Tenho também, né, várias pessoas que trabalham com instalação elétrica, mas que nem eu falei no começo da apresentação, muitas vezes não tiveram a oportunidade de entrar em contato com esse conteúdo teórico. Eu falei no meu caso, né, por algum tempo eu trabalhei numa instalação com atmosfera explosiva sem saber o que era aquilo, né? E muitas vezes xingando o projetista daquele equipamento lá que colocou tanto parafuso na caixa, né, por exemplo. Né? Então, com foco nesse tipo de público, né, tanto no público iniciante, quanto no público que vai buscar uma qualificação, quanto no público que procura uma formação mais apurada, mais especializada, né, aí nesse quadro aqui, nesse slide, a gente já coloca, já concluindo um pouquinho, já caminhando para o final da apresentação, falando já um pouquinho também de um caso, de um estudo de caso, né, que aí puxa a sardinha para o meu lado, mas me desculpem aí os profissionais de outros organismos de treinamento, né, outros provedores de treinamento, mas eu vou falar da onde eu conheço, né? E a gente extrapola aí para outras empresas que têm competência aí, com certeza, para treinamento também na área X. Então, aqui eu tenho o que o Senai hoje consegue oferecer, né? Eu tenho um laboratório, que é esse que está aqui, né? Então, que eu tenho dos 11 tipos de proteção, 12, né? Se a gente puxar mais um, que é o Power I, elétricos, né? Eu tenho aqui no laboratório 8 desses tipos: XD, XP, XN, Q, E, I, NR, XT. Tem algumas combinações de proteções aqui também em equipamentos, né? Como XDE, XDEQ, XDE com a barreira de segurança intrínseca interna, que é IA. Tudo isso aqui eu sei que a gente já viu nos webinars anteriores, então vou deixar um gancho aí para ser revisto no YouTube, lá no canal da Bartec, né? Mas o que eu quero chamar a atenção, por exemplo, eu vou mostrar um pouquinho aqui no vídeo, esse vídeo que mostra o laboratório que a gente está aqui, né? Então, esse vídeo aqui, a gente vai levantar voo aqui dentro do laboratório, e foi feita uma filmagem com o drone aqui, um tempo atrás. Está meio tremido ainda, porque o drone é muito difícil de controlar dentro do ambiente fechado, né? Mas eu achei interessante agregar esse vídeo, que vai mostrar um pouquinho mais, eu não consigo levar a câmera lá perto, né? Dos painéis que eu tenho hoje aqui. Então, nesse daqui eu estou vendo um painel alimentador, que vai fornecer alimentação elétrica para as baias, para os ambientes de trabalho. Nesse laboratório eu consigo comportar até 16 alunos de uma vez, né?
fora da época de pandemia, né? Com a pandemia a gente está limitando esse número, mas em cada um desses espaços aqui que a gente chama de baia, eu tenho, então, um painel de ferramentas para cada baia, dá para a gente ver aqui no fundo, e os equipamentos iguais aos equipamentos que são usados nas indústrias, na plataforma de petróleo, nas empresas do porto, né? Também aqui mostrando o painel com as ferramentas, né, antifaiscantes. Essas ferramentas não provocam faísca, né? Mesmo que eu bata uma contra a outra, ou que eu deixe cair uma no chão, por exemplo, ela não vai ser uma fonte de ignição para a minha atmosfera explosiva. Então, todos os equipamentos que eu tenho aqui são certificados. Esses 3 painéis que aparecem aqui em cima são exemplos que não são certificados, para a gente poder fazer a inspeção usando esse tipo de exemplo também, né? Mas, via de regra, em todas as baias eu posso trabalhar com dupla. Então, os alunos trabalham em duplas e, dentro dessa dupla, executar as atividades. Tá? Então, painel elétrico e um painel de medição, de instrumentação. Eu vou dar uma paradinha rápida aqui no slide para chamar a atenção para uma informação aqui, ó, que vai ser bem interessante. Está vendo aqui baia 3? Do lado eu tenho um produto, tá? No caso aqui propano. Do lado eu tenho uma outra plaquetinha que é o grupo desse gás do propano, que é o grupo 2A. E do lado a classe de temperatura. Como eu sei que o pessoal participou dos webinars anteriores, já estão craques, né, nesse assunto aqui, eu só vou mostrar aqui, ó, eu posso pegar essa plaquetinha que é metalizada, que é imantada, né, e hoje grudar aqui propano, amanhã na próxima aula grudar aqui uma soja, por exemplo, que é uma atmosfera explosiva de poeira. Né? E aí isso tudo aqui que poderia ser conforme, né, estar adequado para o produto de hoje, na aula de amanhã, por exemplo, ela pode estar toda não conforme, né? Ou seja, toda inadequada. Certo? Então, só para chamar a atenção dessa possibilidade de flexibilização que eu tenho aqui. E também tenho a possibilidade de flexibilizar dentro dos painéis zonas diferentes, né? Então a gente vai passar aqui, ó, tá vendo? Zona 2 aqui marcada hoje, algumas outras zona 1, né? Um equipamento ou outro posso colocar em zona 0, e aí fazer análise, né, para cada zona que eu tiver disponível, para poder sair desse laboratório aqui com o entendimento aí completo para poeiras, para gases, para tipos de proteção diferentes, e aí sim poder ir lá para a unidade, para o organismo de certificação, né, e pedir a minha avaliação para a certificação da competência que eu fui treinado. Ok? Seguindo aqui, já estou vendo que o tempo já está jogando contra mim, né? Falei demais aqui, mas para mim, pelo menos, está bem bacana, né? A apresentação desse webinar. Fernando, não se preocupe, está sendo uma dinâmica muito, muito boa. Vamos lá. Espero que boa para todos aqui, né? Então, para mim, pelo menos, está sendo sim. Então, aqui eu tenho ainda mostrando um pouquinho do laboratório, né, mais de perto, eu falei das zonas, aqui, ó, tenho também plaquetinhas metalizadas, onde eu posso trocar essa zona. Então, hoje ela pode estar conforme para esse equipamento, amanhã eu troco a classificação da área, né? Põe aqui uma zona 22, por exemplo, uma zona 21, uma zona 0, e aí o meu equipamento eventualmente pode deixar de ser conforme. Isso faz parte do treinamento, né? No estudo de classificação de área, por exemplo, eu tenho que saber qual tipo de equipamento eu vou ter possibilidade de instalar em qual tipo de local. Aqui alguns exemplos de descrição da própria baia. Então, eu tenho 4 painéis desse tipo aqui, que é bem parecido com esse, mas tem pequenas diferenças, e 4 painéis que eu chamo de painel E1, né? Painel elétrico 1. Importante aqui, né? Tá vendo que as luminárias estão acesas? O motor está ligado aqui, né? É uma foto, então não dá para escutar o barulho do motor, mas o motor está ligado, a luzinha aqui está verde, né? Funcionando. Chama atenção também que, apesar de a gente não ter dó nos equipamentos aqui no Senai, os equipamentos funcionam, né? Não são mandrake, né? Não são simuladores.
né? Então, esse equipamento, essa luminária é igualzinha a uma luminária que o aluno que nunca teve contato com um ambiente classificado, com uma área classificada, ele vai chegar na área classificada, ele vai encontrar exatamente o mesmo equipamento. Tá? Então, essa aqui é uma luminária à prova de explosão, essa outra é uma luminária EXN, né, de respiração restrita. Esses painéis de ligação, a caixa, o invólucro de comando de motor também EXD, né, a prova de explosão, o motor EXD, XE, XN. Tá? Então, eu tenho possibilidade de tirar esse equipamento. A primeira atividade do curso de instalação, por exemplo, eu não, os alunos retiram, depois de fazer a permissão para trabalho, porque o equipamento é elétrico e está energizado, né? Então, também tenho que atender a NR10 aqui, e a gente mostra isso para o aluno, né? A importância do procedimento. Então, ele vai retirar a luminária, botar na bancada, desmonta a luminária, eu vou mostrar onde estão as proteções importantes, né? Essa borracha aqui é a que vai fazer a vedação, esse vidro tem essa característica, então eu vou chamar a atenção para as proteções. Tá? E aí a gente remonta, e aí no final do dia o equipamento está funcionando de novo, né? Isso parece que não, mas faz um diferencial para o aluno bastante importante, né? Ele vê que o trabalho dele foi completado, né? Não ficou na imaginação. Né? Então, elétricos, eu tenho um painel de instrumentação ou de medição, aonde esse painel vai possibilitar duas temperaturas aqui, duas medições de temperatura por princípios diferentes. Né? Essas temperaturas são feitas no tipo de proteção EXI, segurança intrínseca, assim como esse daqui que é uma medição de pressão. Então, a medição de pressão vai para a indicação por painel principal, essas indicações de temperatura também, e aí o sistema de controle, para quem conhece um pouquinho mais do sistema de controle sabe o que eu estou falando, sentiu a temperatura, comparou com o set point, eu vou ter a resposta para uma eventual válvula de controle, que está aqui, ó. A válvula de controle recebe também um sinal de segurança intrínseca, sinal de 4 a 20 mA, por exemplo, né? E que esse sinal de 4 a 20 mA está protegido por segurança intrínseca. E aí ele vai poder atuar, né, e ver a válvula se mexer aqui de acordo com o sistema de controle que eu tenho lá. Tá? Um diferencial aqui, eu tenho as 3 barreiras de segurança intrínseca na área. Tá? Então, em zona 1, por exemplo, onde eu estou aqui, eu tenho 3 barreiras de segurança intrínseca aqui dentro. Tá? Essas barreiras podem estar na área, desde que tenha um tipo de proteção, ou podem estar no painel, né, fora da área classificada, com a proteção EXI. São formas, né, formatos diferentes aí da instalação que possibilitam as diversas formas de estudo, né, de montagem. Perfeito? E por último, o painel alimentador, que a gente já mostrou lá no vídeo. Também, ó, posso ter aqui uma zona 2, uma zona 1, né, um produto diferente das baias. Então, aqui, por exemplo, eu posso fazer uma análise, uma avaliação desse painel, desse local. E aqui, aquele que eu falei, eu tenho uma IHM, uma interface humano-máquina. Tá? Essa interface entre o ser humano e a máquina me propicia, por exemplo, atuar na válvula, ou checar a temperatura, ou ainda ligar e desligar o motor. Tá? Esse motor que eu estou ligando e desligando, eu vou escutar, vou ver o motor funcionando lá na baia. Tá? Então, eu tenho todas essas possibilidades de estudo, né, de aprendizagem diferenciados aqui. Perfeito? E aí, aquele item, já terminando de responder a pergunta do colega, né, para cada unidade de competência é necessário uma certa quantidade de horas para que eu tenha um início, né, um estudo mínimo. O que eu costumo falar no curso é importante você fazer o treinamento, com certeza, mas não é em 24 horas de um treinamento em EX003, por exemplo, em 16 horas de um treinamento de EX0001, que você vai sair daqui doutor naquele assunto, tá? Ou com pós-doutorado em instalação. Né? Muito pelo contrário, você tem que suar um pouquinho antes e depois disso. Né?
o treinamento é muito importante, né? É uma forma da gente estar em contato com os equipamentos e praticar essa atividade no equipamento. Aqui eu posso, eventualmente, danificar uma proteção, que não vai acontecer explosão, né? Eu não tenho gás. Muitos alunos chegam aqui e falam assim, poxa, professor, mas falta aqui abrir um gás aqui, né, para poder ver se esse equipamento funciona mesmo, né? Isso eu deixo lá para a atmosfera na empresa, né? Aqui a gente vai simular a presença desse gás com o nome do gás só. Então, para cada atividade, eu tenho aqui uma certa quantidade de cargas horárias, né, que vai desde um curso de 16 horas aqui para uma determinada aplicação, até um curso bem completo aqui, por exemplo, de 80 horas de treinamento, 2 semanas de treinamento, né, se for o dia inteiro, eu consigo fazer uma capacitação que engloba 001, 003, 004, 7, 8, num curso só. Então, dependendo da necessidade da aplicação, a empresa vai me pedir, olha, eu só quero o cara que faça instalação, né? Então, eu não quero que o cara tenha um treinamento agora para inspeção, né? Que vai ser uma quantidade de horas adicionais aí que eu vou ter que pagar por isso, no final das contas. Então, ele vem e faz só um treinamento 001, 003, em 4 dias, né? Menos de uma semana, né? Ele sai com a qualificação, a especialização em princípios básicos, que é pré-requisito para instalação, né? E o curso de instalação de equipamentos elétricos em atmosfera explosiva. Aqui, aqui, né? Então, o Senai não pode me oferecer um 005, por exemplo, que eu não coloquei aqui, né? Outras formações, outras possibilidades, outras montagens de módulos diferentes desse, sob consulta, fazemos qualquer negócio, como diz o nosso patriota, né? Fazemos qualquer negócio, tá? Desde que um conteúdo com qualidade prática e teórica, né? E numa carga horária compatível, tá? A gente estuda outras possibilidades de treinamento aqui, sim. Então, é isso, amigos. Você ficou interessado no treinamento, que é uma informação adicional, tá? Os meus contatos estão no último slide, a gente vai chegar nele na sequência, tá? Se quiser saber sobre treinamento especificamente, né? Eu coloquei aqui, tomei a liberdade de colocar o cartão da coordenadora de relacionamento com a indústria. Então, a Tatiane, ela pode responder pelo Senai de Santos ou pelo Senai de Cubatão dúvidas relacionadas a esses treinamentos, né, que são executados aqui, né? Vamos supor que você é de um outro estado ou de um outro país, eventualmente, né, de um outro estado do Brasil, que não seja próximo de Santos, que não faça parte da região de Santos. Ok, sem estresse nenhum, né? Você pode procurar também a mesma função, né, coordenação de relacionamento com a indústria do Senai mais próximo, tá? Então, por exemplo, a região de Campinas. Já fui aplicar o treinamento em Campinas e esse treinamento iniciou, né, o alinhamento desse treinamento através do Senai de Campinas. Tá? Então, a coordenadora de relacionamento com a indústria de lá recebe essa solicitação, vê que na escola dela não tem um treinamento desse tipo e procura dentro da rede qual a escola que tem. Hoje eu adianto que no Brasil, só o Senai de Santos tem todos esses treinamentos para atmosferas explosivas. Então, você acaba tendo que realizar com a gente aqui. Porém, tem outras escolas com outros tipos de treinamento, né? Então, o coordenador ele tem essa possibilidade de relacionar com as escolas, procurar o treinamento da escola que precisa e fazer o treinamento na sua região. Okay? Se for aqui próximo a Santos, a gente, no alinhamento do treinamento, verifica que a melhor possibilidade é vir o laboratório, até para poder ter o contato com o laboratório, a gente faz as aulas teóricas e práticas aqui nessa unidade de treinamento, tá? Então, essa possibilidade, se tiver qualquer dúvida com relação à montagem do treinamento, à disponibilidade de turmas,
Na semana que vem está previsto que eu realize um treinamento por conta da pandemia, que ele vai ser, uma parte dele vai ser remoto. Eu vou fazer aulas remotas, como nesse webinar, né? Explicando a parte teórica, né? Para os alunos que vão estar no Rio de Janeiro, essa empresa do Rio. E, na sequência, os alunos vêm um período menor para cá, em turmas menores, né? De 4 em 4 alunos, por conta da pandemia. E a gente fez essa adequação. Então, só para mostrar que a gente também é aberto a esse tipo de possibilidade, né? Se for possível realizar o treinamento e ficar melhor para a empresa, até a possibilidade de embarcar, né, numa plataforma de petróleo, eu posso ir lá e fazer o treinamento, uma parte dele, presencial, lá na plataforma, né, sem problema nenhum. Questão de negociar o treinamento. Ok? E, por último, aqui eu deixo o meu contato, né, o meu e-mail aqui do Senai, também o meu contato do LinkedIn. Se houver alguma necessidade de contato futuro, aí você pode me contactar para as questões técnicas, principalmente dos treinamentos e as atividades relacionadas a serviços em área classificada. A gente frequentemente consegue responder. Não garanto que eu responda no mesmo dia, porque às vezes eu posso estar num treinamento, né? Aí no treinamento eu não vou parar para responder e-mail ou responder uma solicitação, mas assim que possível eu sempre retorno com as respostas, né? Se tiver algum aluno presente aí que já faz parte do grupo de atmosferas explosivas, aí se manifesta aí confirma o que eu estou falando, não me desmente não, hein? Confirma é que o que eu tô, né, dizendo é que a gente tem inclusive um grupo que a gente levanta questionamentos e responde esses questionamentos pontualmente aí quando aparece, né? Tudo bem, meu querido? Matheus, te agradeço novamente a oportunidade, né? Agradeço a Bartec aí pelo espaço, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o que eu gosto tanto de falar, que é a atmosfera explosiva. E espero que tenha agregado aí alguma informação adicional, algum conhecimento adicional, e despertado o interesse, né, das empresas, do pessoal, para buscar essa formação, essa certificação, independente de ser um Senai ou não, né, independente se você vai fazer a certificação ou não, independente se você vai fazer a certificação no Brasil ou lá na Austrália, né, ou na Colômbia, né? Da Colômbia vai ter que vir para o Brasil, viu? Porque o Senai de Santos é o único laboratório qualificado pela IECEx na China para prestar esse tipo de serviço de avaliação prática nas unidades de competência EX. Então, a gente hoje está, assim, de uma certa forma, atendendo toda a América Latina nas provas de certificação. Um diferencial legal também, que eu não cheguei a comentar, é que em cada país daqueles 10 países lá, 15 organismos de certificação que existem, uma aplica a prova no seu país de origem, na sua língua natal, né? Então, aqui no Brasil, você vai fazer a prova em português do Brasil. Não precisa aprender norueguês para ir fazer essa avaliação lá na Noruega, né? Do Brasil. Tudo bem? Pessoal, obrigado pela paciência. Não, eu que agradeço, Fernando. Eu acabei de fazer esse ajuste para que essas pessoas possam te ver. E para a gente foi assim, um momento muito, muito importante. Agradecemos o Senai a você. Sendo bem honesto, Fernando, muito, muito boa dinâmica. Óbvio que falar com o professor faz as coisas mais fáceis, mas para a gente, sem dúvida, é compartilhar conhecimento, fomentar interesse das pessoas. Não somos os donos da verdade, como você bem disse no começo. A ideia nossa é construir uma cultura de segurança da indústria, da importância de certificar pessoas, da importância de trabalhar com empresas que têm certificação. Temos pessoas, até teve um companheiro da UEL que veio suportando a todo momento aqui no chat, dizendo, sim, o Fernando está certo nisso, o prazo é mais ou menos isso. Então, é muito legal esse envolvimento da comunidade. E para você, fica o nosso muito obrigado por isso. Óbvio que a gente vai ter outros futuros webinars. Fica o convite também para todos que estão nos vendo de participar dessa feira virtual, que também é uma inovação, e a gente vai tentar trazer mais conteúdo. Na própria segunda-feira, a gente vai ter um webinar na feira sobre
Wi-Fi na área classificada, vou estar ditando um pouquinho, do pouquinho que eu sei, vou estar compartilhando. Então, Fernando, sinceramente, muito obrigado por isso, tá certo? Legal. Aos demais, Eu obrigado vou por. estar lá com certeza. E a gente se vê. Esse material vai estar disponível muito em breve no YouTube. É, legal. Só para completar, então, eu também não tive acesso ao chat, né, durante a apresentação, até para não ficar desviando o foco da minha apresentação, mas também me comprometo de ter acesso ao chat, mas eventualmente poder responder pontualmente para quem perguntou, né? E então agradeço aí também a colaboração dos colegas aí suportando e apoiando, né? Logicamente, o contato com esses colegas vai fazer com que haja um crescimento também do entendimento de cada um, né? O L do Brasil, os outros organismos que a gente comentou ou não comentou, né? Por uma questão até de manter a ética, né? São a gente é parceiro de todos eles, né? O Senai, como instituição de ensino, é um parceiro natural para todos os fabricantes, organismos de certificação, outros treinamentos, etc. E futuramente, agora no futuro bem próximo, também iniciando na prestação de serviços EX, também fiquem atentos aí ao Senai, né? Vai ter novidades aí em breve. A gente vai agregar alguns outros tipos de serviços aí na área de prestação, né, de consultoria, de assessoria, de ajuda a as empresas pontualmente para os itens, né, que são relativos a atmosferas explosivas principalmente. Então também temos novidades aí, né? Com certeza essa parceria entre Senai e a Polar também, né, que eu agradeço também o meio-campo que o Gunnar fez aí, você está presente aí, sinta-se abraçado virtualmente, né? E assim como você, Matheus, a gente estreitar essa parceria mais e mais, e toda vez que você precisar de alguém para falar bastante aí, pelo menos para falar bastante, né? Não sei se para falar bem, mas para falar bastante sobre algum assunto relacionado a atmosferas explosivas, pode contar comigo aí, pode contar com a gente. A porta aqui está sempre aberta. Não, perfeito, muito obrigado. E para as pessoas que se interessaram para fazer o treinamento com o Fernando no Senai, muito em breve a gente vai ter um Wi-Fi de área classificada instalado lá. Já estou aqui movendo os pauzinhos para que a gente possa ter isso aí também disponível. Claro, aí a qualidade da recepção vai ficar melhor aí. Então, Fernando, novamente, muito obrigado. Obrigado a todos. Vou compartilhar com você as mensagens. Estamos recebendo uma série de mensagens do mercado. E, em resumo, foi parabéns. Muito boa apresentação, Fernando. Legal, eu tenho a família grande. Bom, até mais. A gente se vê e fiquem ligados no nosso canal. Obrigado. Vai, tchau, tchau.